Bom, vamos lá. Bom, gente, obrigado pela apresentação. Eu acho que foi super interessante, enriquecedor a gente, enfim, olhar um pouco para essa perspectiva do desenvolvimento da cidade, entender a importância de pensar essas transformações urbanas através de uma perspectiva financeira e, enfim, ter como uma última apresentação o projeto que talvez seja o projeto mais emblemático para a urbe carioca. Quando eu olho um pouco para essas transformações urbanas que a cidade passa, eu tenho algumas inquietações que eu vou compartilhar com vocês. E talvez a minha principal inquietação seja justamente a temática de como desenvolver essas áreas excluídas da cidade e como pensar a sua transformação a partir da sua potência, né? Não a partir de uma legitimação de uma dívida histórica, mas a partir da sua potência. Ou seja, como é que a gente consegue a partir do paradigma do favela básico, um paradigma de dotação de infraestrutura, etc., uma certa justiça com o tempo, mas como é que a gente consegue ir para adiante? E a outra inquietação que eu tenho, um pouco uma inquietação que eu gosto, a figura que me ocorre é um pouco a figura da esquizofrenia. Ao longo da minha vida, essa é a primeira vez que eu vejo essa cidade se transformar. O Dória também, e vocês também. Essa verdade seja dita, deve ser a primeira vez que a gente enxerga a transformação dessa cidade, para o bem e para o mal. E são dois grandes projetos que ocorrem simultaneamente no Rio de Janeiro. No AVN1, de repente, a gente tem dois projetos. E esses dois projetos, eles representam duas visões de cidade, que são duas visões de cidade contraditórias, de uma certa maneira. Que são o projeto do Porto e o projeto olímpico. Né? Eu acho que, e talvez é engraçado, o que mais ilustrava essa visão contraditória de cidade, o que eu quero dizer do Porto e do Olímpico, que o projeto do Porto ele tem uma aposta na centralidade, ele tem uma aposta na ocupação dos vazios urbanos, da utilização das infraestruturas implantadas. É uma proposta muito coerente com o que a gente pensa de urbanismo contemporâneo. E ao mesmo tempo, o projeto olímpico, que é uma aposta na cidade esparramada, no sprawling, na suburbanização, na cidade do automóvel. E esses dois modelos de cidade foram sendo implantados, por algumas circunstâncias, simultaneamente. Né? Eu acho que o que mais ilustrava isso, Doica, era a imagem do seu projeto do porto habitacional, que servia a uma parte da necessidade de alojamento olímpico, que era um edifício denso, com comércio à sua volta, implantado no coração da cidade, versus a Vila de Atletas, que era um conjunto guetificado de torres isoladas, implantados na Barra da Tijuca. Né? Então, acho que as imagens desses dois projetos habitacionais dos Jogos Olímpicos demonstravam de uma maneira muito clara esse conflito da cidade entre esses dois modelos. Pois me preocupa muito que um foi abandonado em prol de um novo, enfim, o projeto da Vila de Mídia foi abandonado e uma nova Vila de Mídia construída na periferia da cidade. Então, eu queria um pouco que vocês comentassem. O Mauro mencionou a questão, né, assim, acho que da visão de cidade, né, mencionou o caráter que essa cidade teve ao longo da história, a sua constituição como centralidade, isso afetou o desenho urbano da cidade, etc. e tal. Eu queria um pouco entender para vocês o que representa essa perspectiva desses dois modelos, de que maneira vocês se enxergam essa coexistência desses dois lugares e o que a gente pode imaginar a partir daí para o futuro. Bom, começando pela sua provocação, de fato eu acho que são dois modelos contraditórios e eu acredito que um vai ser derrotado. Eu acho extremamente complicado, e aí não sou eu que acho, enfim, que tem gente aqui do IAB,
O Sérgio Magalhães, que é o presidente do IAB, Instituto dos Arquitetos do Brasil, seção Rio de Janeiro, é até mais pessimista que eu. Não sei se ele vai zangar comigo de eu ter dito isso aqui, mas é fato. E um projeto, que é o projeto que a cidade adotou a partir dos anos 60 e 70, quer dizer, a cidade do Rio de Janeiro, no mesmo momento em que ela deixa de ser capital, em que ela perde renda, em que ela perde dinamismo, a partir de uma proposta do Lúcio Costa, urbanista, conhecido, brasileiro, correto, legítimo, mas acredito eu equivocado nessa proposta, principalmente por dias atuais, o Lúcio Costa propõe expandir a cidade no momento que ela perde renda, perde capacidade de investimento, expandir a cidade para áreas que não estavam ocupadas. E, na verdade, a ida para a Barra, quer dizer, não é só porque o carioca gosta de praia, e gosta. É porque, na verdade, teve todo um projeto urbano. Inclusive, a proposta do Lúcio Costa era fazer... Ele fez a transferência da capital para Brasília, Planalto Central, e ele propunha também que a cidade do Rio de Janeiro passasse a ter sua centralidade, inclusive administrativa, na Barra da Tijuca, porque é o centro geográfico da cidade do Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro, a partir dos anos 60 e 70, ao mesmo tempo que ele perde renda, ele se expande, ampliando a necessidade de gasto público. Ou seja, a nossa zona suburbana, onde mora 40% da população carioca, ela entra numa situação de abandono, né, da qual, apesar de alguns investimentos recentes da prefeitura, ela ainda não saiu. Hoje, a cidade do Rio de Janeiro tem uma campanha para não jogar lixo no chão. Uma campanha correta, civilizatória, né? Mas essa campanha é impossível de fazer na nossa zona suburbana. Na zona suburbana, o lixo já está no chão. Então, é impossível não jogar no chão, porque já está lá. Então, na verdade, às vezes a gente pensa a nossa cidade aonde a mídia está, aonde os formadores de opinião estão. Então, eu desafio a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro a punir quem jogar lixo no chão na zona suburbana, porque o lixo já está no chão, porque não tem lixeiras. Outro dia eu estava com uma pessoa, Guilherme, que trabalha comigo, ele mora em Campo Grande, e aí tem uns carrinhos de lixo da Conlurb, os caminhõezinhos que vão chupando lixo. Ele falou, Mauro, eu nunca tinha visto isso em Campo Grande. Se não vê em Campo Grande, tem alguma classe média, não vai ver menos ainda em Santa Cruz. Então, na verdade, por um lado, você tem o Rio Maravilha, né, que são áreas mais de classe média, que tem uma determinada prioridade, e o restante da cidade e da periferia, sem falar no restante da periferia. Do ponto de vista, ou seja, essa expansão continua, né? E agora ampliou um pouco o número de licenciamentos na zona suburbana, que é ótimo. Mas nada ainda que indique uma reversão disso. A nossa zona suburbana, ela ainda pode verticalizar, ela é muito horizontal, e está perto de onde está o emprego, né? Na zona portuária, se você comparar o número de licenciamentos no site da Prefeitura do Rio de Janeiro, você vai ver que esse ano caiu muito com relação ao ano passado, os licenciamentos. O setor imobiliário, eu faço parte do Conselho de Desenvolvimento Urbano, da Associação Comercial, tem vários empreendedores do setor imobiliário lá, eles estão muito ainda com terrenos, sentados em cima de terrenos, na Barra, na Zona Oeste, Santa Cruz, Campo Grande, e a aposta ainda é muito mais lá. Se falava em 100 mil habitantes na zona portuária. Devo lembrar que a população da cidade de Janeiro tende a não crescer mais, a jovem já cai. Então, no momento em que a população não aumenta, vai faltar gente em algum lugar. Ou bem você leva mais gente para Jacarepaguá, Barra da Tijuca, né? Barra da Tijuca, onde estão instalados nossos companheiros de Colômbia, né? Jacarepaguá, que é ali perto, onde mora a família da Priscila,
ou ir para a Zona Oeste, ou levar mais gente para cá. E aí tem que ter alguma intervenção pública de indução e de preservação. Se a gente for para a Europa, e a gente sai de trem 15, 20 minutos, a gente vai ver que é só área agrícola. Por quê? Porque é proibido, a sociedade definiu que ali ou tem agricultura ou não tem nada. Você tem alimentos fresquinhos para pessoas também comprarem. Isso é uma decisão pública, uma decisão política, no sentido positivo da palavra. Então, na verdade, precisa ter indução pública. Quer dizer, foi colocado aqui corretamente que para a zona portuária dar certo também, é importante que os espaços públicos sejam adequados. A Secretaria de Urbanismo da Prefeitura ela está totalmente alijada do processo da zona portuária. Hoje, o processo da zona portuária é um projeto de venda de CEPAC, que é o direito de construir para poder ampliar, verticalizar a construção, e de infraestrutura, que está ótimo. Eu acho, inclusive, que talvez, do ponto de vista econômico, o projeto da zona portuária seja mesmo turismo, que é uma coisa que está avançando, seja a economia da cultura, seja ter a parte de cinema e vídeo, que no Rio de Janeiro está crescendo explosivamente. Então, seria uma coisa mais descolada, uma coisa mais da área vinculada à cultura, informática, coisa do turismo, né? Enfim, mas é fundamental a gente estar definindo onde é que vai ter escola, onde é que vai ter hospital. Isso, na verdade, eu tive reunião com técnicos, segundo escalão da Secretaria de Urbanismo, e eles estão totalmente fora da discussão da zona portuária. Ou seja, o poder público está fora da discussão do projeto urbanístico da zona portuária. Então, acho que esse é o primeiro desafio. O segundo desafio é que, de fato, a Prefeitura agora fez uma legislação nova, estimulando mais moradias. Mas, se nós pegarmos os próprios formuladores do projeto Porto Maravilha, eles ainda acham que foi insuficiente. Ou seja, provavelmente, se não houver novas induções, não vai ter moradia. Eu soube recentemente que a Caixa Econômica está tendendo a só vender CEPACs para empreendimento residencial. Se ela, de fato, fizer isso, é uma forte indução a ter também residências. Em São Paulo, até onde eu sei, metade pode ser residencial, metade pode ser empresarial. Então, as pessoas fazem o empresarial que dá mais dinheiro, depois fazem o residencial. Enfim, não vou me alongar demais, mas deixar só registrado, Alvarez, que aí vai ser um outro debate, mas eu acho que... É o Alvarez, né? Álvaro, desculpa. O Álvaro. Tem uma divergência para a gente fazer no segundo debate aqui, porque eu acho que o Rio de Janeiro, o Brasil, pensa a questão também de criação de riqueza, né? E acho que essas duas coisas têm que ser pensadas de forma articulada, então é uma divergência que não vai dar a gente, saudável, legítima, que não vai dar para a gente discutir aqui. E só uma pontuaçãozinha, muitas vezes a cidade do Rio de Janeiro, ela é pensada em termos de favela e não favela. Mas, na verdade, acho que a gente tem que pensar em termos de locais onde tem maior qualidade de infraestrutura pública e locais que não têm. Locais mais centrais e locais mais periféricos. Porque, no conceito tradicional, a Baixada Fluminense quase não tem favela. E tem cidades ali que são favelas. Ou a Santa Cruz, talvez tenha menos favela do que a zona suburbana, mas tem indicadores e muitos aspectos piores. Então, essa clivagem, favela e não favela, talvez não seja a melhor para pensar a desigualdade. Bom, vou falar aqui rapidamente. Primeiro, eu não sei exatamente o quão isolado você diz que a SMU está do processo. O que eu posso dizer é que desde o concurso até hoje eu tenho a SMU tem interferido, inclusive no próprio projeto da Vila de Mídia, foi uma participação direta e intensa da equipe da SMU na formulação, no convencimento até do empreendedor, do padrão, inclusive até do próprio padrão de apartamento que seria colocado lá, né? E nos projetos de urbanismo também nada sai sem que seja apresentado a eles, com reuniões, etc. Não é tão... É óbvio que isso é capitaneado mais pela SEDURP, né, que é a empresa pública-privada, dentro do grupo de trabalho deles,
mas uma participação a nível de secretário, né? Quer dizer, muito sempre a nível de secretário. Né, exatamente. E tem uma, porque eles agora, o que a prefeitura está fazendo, ela está nomeando uma pessoa. Então, por exemplo, no caso do Porto é a Lúcia Vettel, né? Então ela foca tudo lá. Mas, bom, o que eu acho que não se falou aqui, que eu achei engraçado, até agora não se falou, da questão dos BRTs, né? Porque eu acho que o Pedro falou, realmente, são dois modelos aí bem diferentes, que é o modelo olímpico e o modelo Porto, vamos dizer assim, né? O Porto enquanto cidade de uso misto, de ocupação de vazios, de cidade centralizada, cidade compacta, densa, sistemas de transporte que privilegiem, né, o transporte de baixa distância e não rodoviarismo, etc. Mas eu acho que o modelo olímpico, na verdade, a Olimpíada, na grande verdade, ela vai passar, e o que vai ficar da Olimpíada são os BRTs. Porque o Parque Olímpico, o resto vai se transformar ali num bairro, quer dizer, onde o símbolo da Olimpíada na Barra, que é uma sinalização muito ruim, né? Quer dizer, por que a Olimpíada não é no Porto e sim na Barra? Então, ele sinaliza uma coisa que não é interessante, a questão da vila e tal, mas enquanto infra, enquanto espaço, pouco impacto vai ter na cidade, né? Eu acho que o que realmente vai deixar uma marca e está fazendo um impacto gigantesco na dinâmica da cidade, isso sim, eu acho que tem que ser muito bem pensado, são essas novas trans-cariocas, trans-olímpicas, trans não sei o que, trans não sei o que lá, né? Porque aí sim está se mudando radicalmente, né? Está se facilitando e, consequentemente, mudando radicalmente a dinâmica da mobilidade e do transporte, né? E, consequentemente, que nem se falou muito do arco metropolitano, ou seja, o que vai acontecer, né, ao longo desse percurso, o que vai acontecer ao longo do percurso da BRT, dos BRTs e principalmente nos seus pontos terminais, né? O que vai acontecer com a Penha? Eu não sei nem se ele chega até Santa Cruz, mas o que vai chegar na ponta dele, né? Porque é óbvio que isso é um indutor fortíssimo de desenvolvimento. Então, se de um lado a cidade está sinalizando, olha, vem para o centro, vem para o porto, vamos concentrar, vamos aproveitar as infras existentes, por outro está falando, não, mas ao mesmo tempo eu estou te dando condição de morar lá em Guaratiba, em Sepetiba, você chegar aqui razoavelmente, né, com uma razoável qualidade, perto do que tinha antes, com uma gigantesca melhoria, né? Então, esse eu acho que é o grande dilema, né? Um enorme projeto de concentração e um outro enorme projeto de expansão, né? Como fazer com que essas duas é quase como que se você falasse o seguinte, bom, eu vou apostar nos cavalos, tem 2 cavalos aqui, eu vou botar nos 2 que eu vou ganhar pelo menos 50%, né? Então, como que a gente faz para que esses 2 modelos de cidade, de ideia de cidade, possam convergir, né, numa cidade de futuro melhor? Esse eu acho que é um enorme desafio. Gente, eu tenho uma visão peculiar nisso e me permito ser otimista. E por que eu falo ser otimista? Porque você tem 2 formas de intervenção, a induzida e a espontânea. Então, nosso Porto Maravilha é uma área que foi um desenvolvimento induzido. Tínhamos uma área completamente com infraestrutura dotada e subutilizada e degradada. E o governo consegue, através de mecanismos financeiros, consegue viabilizar essa intervenção urbana. Só que ela não foi única, né? O Porto Maravilha está dentro do bojo da mobilidade urbana da cidade. E a revolução, vamos chamar assim, dos BRTs é verdadeira. Você sai hoje da Barra e vai para o aeroporto e você demora lá 30, 40 minutos, coisas que antes você tinha uma perspectiva sombria. Então, a cidade foi vista e uma solução foi dada. É a melhor ou não é a melhor? Isso aí a gente vai ver ao longo de algum tempo. Agora, aonde eu me permito ser extremamente otimista é de uma revolução silenciosa e invisível, que a gente ainda não percebeu. É a evolução espontânea. Gente, a área micro, a área das pessoas que hoje se comunicam através da rede de internet, ela é um poder absolutamente gigantesco. Nos movimentos que tiveram
né, São Paulo, Rio, em que colocou uma multidão fazendo passeata através de convites de internet, deixando o poder público completamente atônico, sem saber o que podia ser, qual era a reação, eu acho que tem um poder aí que nós podemos exercer a nossa cidadania de uma forma construtiva e utilizando isso em prol da cidade, em prol das regiões que precisam ser desenvolvidas. À medida em que nós não temos uma cultura do empreendedorismo na nossa cidade, e posso arriscar no nosso país, né? É uma coisa difícil. E isso está ligado, intimamente ligado, a uma participação política, mas ela não é partidária, é política da cidade, de nós conseguirmos participar de alguma forma para a criação de situações econômicas que mudem esse perfil. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Hoje você tem, através da internet, você busca compartilhar veículos. Isso já existe em várias partes do mundo. Você já tem a questão do aluguel de quarto, que você, né, o bed and breakfast, você faz através do mundo inteiro na internet. Então, você tem o veículo da internet que está ajudando uma economia do compartilhamento. Isso, eu acho que precisa ser visto e tem que ser dado um pouco mais de valor. Bom, eu queria abrir para o público. Eu queria que as pessoas, por favor, fossem breves nas suas perguntas. E quem tem perguntas para fazer? Ninguém tem pergunta, é todo mundo tímido. Nada? Guilherme? Richard? Alguém? Cadê? Doica, do ponto de vista da infraestrutura de transporte, o que está sendo pensado para o Porto? Tinha até um slide que eu quase botei e acabei tirando, porque não é projeto meu, né? O Porto, com a demolição da perimetral, está sendo feito um túnel, né? Tem um túnel grande que vai estar começando ali na Misericórdia, na altura do Albamar, e que sai lá na altura da Cidade do Samba, e lá vira uma via expressa. Tem a via binária, né, que passa ali na Venezuela, e no outro túnel que está inaugurando até agora em 1º de março, e de volta. E tem tem o VLT, né? Tem uma rede de VLTs, que eu não vou saber te dizer exatamente, são 2 ou 3 circuitos do VLTs que chegariam até o Santos Dumont, né? Basicamente passando ali pela Francisco Bicalha, ao Santos Dumont. E o BRT Transbrasil, que também vai estar passando, saiu até pouco tempo atrás, parece que foi batido o martelo, saiu publicado no jornal, que vai estar passando ali pela Rodrigues Alves, entrando, já não me lembro qual é a rua, e também chegando até ali a Catedral da Presidente Vargas, né? Mas acho que, assim, vamos dizer, o de novo, o grande elemento ali integrador e que, se der certo, pode ser expandido, é a questão do VLT, né, do trunk. A gente não tem, a gente já teve os bondes e a gente não tem mais na cidade. Então, esse é o, vamos dizer, é o novo modo, né, o novo meio de transporte que está sendo implantado lá. Alô, olha só, eu não sei se, para os três, vocês conhecem o Serviço Geográfico do Exército, no Morro da Conceição? Conhece o Morro da Conceição? Ali tem um prédio com arquitetura muito bonito, que inclusive eu servi lá e tal. Há uns 20 anos atrás, tinha um projeto de se tornar ali um espaço cultural, centro cultural. E, inclusive, até no Morro da Conceição, onde tem subida pela Rua do Acre, pela Rua Major Delmont, como também atrás de vista à noite, pelo jogo da bola. Inclusive, tem vários ateliês, muitas casas, o pessoal que mora em outro lugar foram morar ali. Aí, vocês sabem desse Serviço Geográfico do Exército? Tem alguma coisa a dizer sobre o espaço cultural, o centro cultural? É um lugar muito bonito, fica muito escondido. Quem passa por baixo, quase nem sabe que tem um morro ali atrás. E também quem passa pela Praça Maior, pelo aquele museu, nem sabe que tem até o Morro da Conceição ali, quanto mais o Serviço Geográfico do Exército. Bom, não sou a melhor pessoa para responder, a melhor pessoa seria o Fajardo, né, que é o presidente do Instituto Rio Patrimônio. O que a gente sabe, que a gente ouve falar, quer dizer que no projeto da PPP,
3% da verba arrecadada obrigatoriamente tem que ser investida em melhorias de patrimônio, sociais, etc. E parece que muita coisa tem sido feita lá. Agora, especificamente nessa área, não sei dizer, mas vale se informar. Acho que a tua colocação foi importante, quer dizer, eu acho que é um espaço muito subutilizado. As Forças Armadas, exatamente pelo Rio, como eu disse aqui, começou com a área militar. Nos anos 60, metade do território da cidade de Janeiro pertencia às Forças Armadas. Eu não sei qual é esse percentual hoje, e eu acho que há pouca preocupação em uma estratégia de negociação das Forças Armadas, na medida que o Rio de Janeiro não precisa mais ter todo um espaço de defesa, né? Talvez não seja tão importante como um espaço de defesa aqui no Porto, como você mesmo falou com uma certa ironia, no meu entendimento, com razão. Então, aí talvez precise menos espontaneísmo e mais uma estratégia de discussão pública e política de como usar esse espaço. E ali não é só esse, ali também tem uma instituição vinculada à igreja, né? Que é uma irmandade, e que tem muitos prédios que eu acho também que necessitaria de uma negociação pública de como dar uma destinação daquilo, na medida em que a gente queira ter ali uma coisa mais vinculada ao que eu falei, chamado a economia da cultura, o terciário superior, enfim. Quer dizer, é esse tipo de atividade que eu acho que tem uma enorme potencialidade ali. Então, acho que a sua ponderação é correta. Com relação à questão da participação da Secretaria de Urbanismo, eu tenho feito alguns trabalhos sobre a zona portuária, e tive uma reunião ali com o segundo e terceiro escalão ali, as coordenadoras das APs, né? E o sentimento ali é esse, se eu interpretei corretamente. Até fui eu e foi um diretor lá do Instituto dos Arquitetos do Brasil junto nessa região. Falta de previsão do que precisa aumentar de serviços de escolas públicas, de saúde pública. Então, acho que também mereceria uma ampliação disso. Mas gostei da sua colocação e é uma colocação que é importante. Eu acho que pode ser interessante, quando a gente pega ali aquelas vias onde exatamente no limite onde a cidade antiga e o aterro, né? Ou seja, esse limite da cidade, da formação da cidade, das edificações culturais com essa cidade que foi aterrada, que vai ser a cidade, na verdade, o CEPAC atua só nessa área que de fato é aterro, né? Então, é óbvio que isso tem que ser cuidado, tem que ser acompanhado, mas existe um potencial de transformação, e aí entra o cuidado da gentrificação, da expulsão de quem está lá, mas o potencial dessa ligação da cidade nova, né, da cidade do futuro, com essa cidade do passado, é gigantesca, né? Conceição, Providência, tudo aquilo ali pode ser transformado. Eu sempre vejo, né, eu me permita ser otimista também, né? Quer dizer, abre todo um novo mercado de geração de riqueza para quem está ali, etc. Como fazer com que isso não seja um mercado para expulsão de quem está lá, mas sim de transformação, de melhoria e de abertura e de convite para que todo mundo conheça, frequente e circule, né? Olha, só pegar carona nessa colocação e mostrar o exemplo do Forte de Copacabana hoje. Forte de Copacabana hoje é um ponto turístico, né? Colombo tem lá seu espaço e turista vem, volta. E aí fazer também uma provocação. Santa Cruz tem um aeroporto, né, militar, tem uma área militar e tem um museu do avião lá, né? O que isso significa do ponto de vista de vocação? Será que aquilo lá pode dar samba se você pensar em alguma coisa voltada para abertura para público? Eu só vou fazer o seguinte, a gente tem 3 pessoas, eu vou circular as 3 perguntas e a gente volta para eles, tá? Doica, boa noite, meu nome é Jonas, obrigado pela apresentação. Eu queria fazer uma pergunta que eu lembro que na altura da demolição da perimetral, houve uma grande discussão que o relatório de impacto viário da troca da perimetral pelo binário havia sido embargado pelo Ministério Público porque ele não considerava as novas contribuições dos desenvolvimentos imobiliários que não haviam ainda no porto, né? Então, quer dizer, ele considerava como o porto estava, mas não como ele estaria. E ainda que a perimetral não represente o modelo de transporte que a gente defende, eu acho que todos aqui
que é um modelo rodoviarista e tudo mais, ele é uma alternativa forte de ligação metropolitana dentro dessa grande cidade que é essa metrópole do Rio de Janeiro. Há algumas alternativas que estão sendo pensadas dentro do projeto Porto Olímpico, que é um projeto do Porto Maravilha, que é um projeto que articula barcas, Central do Brasil, rodoviária, aeroporto, dentro de uma perspectiva metropolitana de transporte, e não estou falando na escala do VLT, né, que eu entendo que é uma escala muito mais local. A pergunta também tem a ver um pouco com o Porto Maravilha, mas ela circula entre o Porto e a área que a gente está trabalhando, do extremo oeste. O trabalho que você mostrou mostra muita competência para desenhar e projetar essas áreas centrais. Eu acho muito nos moldes, não sei se você concorda, mas nos moldes de outras áreas centrais do mundo, né? Assim, eu acho que tem uma espécie de padrão de como desenhar espaços públicos de qualidade em áreas centrais do mundo. Mas será que aí talvez a pergunta, resgatando um pouco a pergunta inicial do Pedro, né? Será que a gente não perde ao mesmo tempo aí, no meio do caminho, né, com todos esses investimentos, uma oportunidade de se aproveitar o que essas áreas já são como áreas existentes? Porque a gente tende muito a colocar esse rótulo do degradado, mas por trás do degradado, né, o que elas podem gerar como oportunidade de se pensar isso de maneira original, diferente, né? Será que morar no Porto é morar numa torre da mesma forma que na Barra da Tijuca? Será que, por exemplo, a gente não começou a demolir galpão ali sem pensar, poxa, será que esses armazéns, essas estruturas portuárias degradadas não poderiam ser revitalizadas? Eu sei que algumas estão sendo, mas eu estou falando isso de maneira mais geral, do ponto de vista do modelo, como a gente entende a revitalização de áreas, né, que passaram por processos de degradação, de decadência, de declínio, de abandono. E eu acho que aí não é uma pergunta exclusiva relacionada exclusivamente à área portuária, mas acho que ela tem a ver também com o caso que a gente está estudando, que é Santa Cruz, né? É uma área que já conheceu um certo desenvolvimento econômico, agrícola, de importância histórica, passou por um processo de degradação com deslocamento de populações de áreas faveladas do Rio para aquela área. Acho que foi um momento de... Todos lá dizem, em todo caso, isso, né? Foi um momento de rompimento de um ciclo virtuoso da área, de economia agrícola, que passou a acolher população carente, deslocada para lá. E aí veio o polo industrial, e hoje a gente está muito percebendo isso, né? Que existe uma espécie de catapulta assim, de empreendimentos, de projetos que acontecem assim meio que isoladamente, num modelo muito de como se aquilo fosse um espaço genérico, sem nenhum substrato, sem nenhuma identidade, sem nada para dar, né? E muito no modelo assim de reprodução de padrões que são usados até internacionalmente. Eles vão sendo consumidos às vezes levianamente, às vezes com competência, mas é sempre uma espécie de padrão que meio que neutraliza qualquer possibilidade de pensamento original sobre o que essas áreas poderiam ser como áreas diferentes da cidade. É isso que eu poderia colocar. Gostaria de... Sou Alexandre, sou da faculdade da USP de São Paulo, trabalhei muito tempo na prefeitura de São Paulo, estou trabalhando agora no Morar Carioca. Queria saber dos três, como que eles acham que vai ter um lastro econômico, de um horizonte de crescimento econômico no Rio de Janeiro para dar desenvolvimento e consumo de todo esse potencial construtivo. Trabalhei, inclusive, na operação urbana da Água Espraiada, lá em São Paulo, onde os CEPAC se esgotaram já consumiu tudo, enfim. Tem um dinheiro enorme lá para investimento social que não aconteceu ainda. E que eu penso que, né, no Rio de Janeiro tem essas duas frentes, muito do interesse do mercado imobiliário, de grandes espaços de terra e dessa suposta área degradada, até no sentido do que ele está falando, de outra visão de revitalização, e não foi colocada em nenhum momento essa outra visão de revitalização. E se
e se essa intenção que o Rio de Janeiro tem, que ao meu ver e outras pessoas que eu já conversei, que o Rio de Janeiro tem de se tornar uma metrópole global, que não é ainda, né? A única metrópole global na América Latina é São Paulo. Se não tem esse horizonte de crescimento econômico, na minha opinião, acredito que os dois projetos estão fadados ao fracasso, né? Se o interesse é o mercado imobiliário, né? Talvez. Né? Porém, aí para o processo social de expulsão, gentrificação, pode ser tarde na hora da gente revisar essa visão de intervenção na cidade, né? E aí, essa pergunta um pouco, qual que é o horizonte de lastro econômico, de horizonte de crescimento econômico que o Rio de Janeiro demonstra aí para dar suporte a essa metragem quadrada aí de área construída aí, que, né, o Porto, as primeiras 10 mil salas, acho, se não me engano, do Porto Maravilha já venderam aí a preço metade do de São Paulo. São Paulo, 21 mil reais o metro quadrado dos empreendimentos comerciais. E, enfim, não sei se tem esse horizonte para ter todo esse consumo dessa área e tocando projetos com essa visão, ignorando todo o histórico e todo esse sedimento histórico e cultural que tem em todas essas áreas. Então, talvez na hora que esse projeto fracassar, seja tarde para resgatar toda essa população de Gamboa, Saúde ou Campo Grande, onde quer que seja. Olha, eu acho que você tocou num ponto importante, que todo projeto não pode estar afastado a viabilidade econômica dele. Como é que ele vai ser absorvido? Então, eu tenho uma questão para a gente colocar. A primeira coisa é o seguinte: por conta do desenvolvimento, vamos lá, induzido, espontâneo, da Barra da Tijuca, hoje, a Barra tem um estoque imobiliário fantástico. Então, hoje você tem uma concorrência interna com o Porto Maravilha. Independente disso, eu acho que nós vamos passar por um soluço econômico aí de alguma coisa em torno de 2 a 3 anos. Agora, passado essa fase, eu acho que o Rio vai recuperar algum nível de crescimento e algum nível de absorção. Porque eu acho que o Rio passou a ser uma cidade que ela não é mais só dos cariocas. Já não é há muito tempo, mas já não é só mais do carioca. Então, você tem bairros que, para você comprar, o carioca não está chegando lá. A perspectiva do desenvolvimento imobiliário, e aí eu vou recorrer a um projeto que eu tive à frente, em São Paulo, chamado Panambi. Conhece? Do lado do Morumbi. Então, você tinha 400 mil metros quadrados encravado com a marginal, cheio de empreendimentos imobiliários, e 80% ali era residencial, e demorou mais de 25 anos para ser desenvolvido. Não tenha dúvida, Porto Maravilha, eu acho que bota a geração aí em cima. Então, não é uma coisa para ser absorvido imediatamente. É uma reserva de mercado para ser capitalizada e desenvolvida. Com relação à questão das áreas degradadas, eu acho que é importantíssimo, cada área, a gente conseguir perceber a vocação que a gente tem e a vocação econômica que aquela região vai ter. Não é porque a área é degradada que ela está fadada ao fracasso. Eu acho que o que a gente precisa é perceber como é que se pode recuperar economicamente aquele local. E, a partir dessa vocação, empreender. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, 2 exemplos. Ali na região de Vargem Grande, Vargem Pequena, tiveram 2 projetos de parque aquático. Um chamado Wet n Wild, que foi adquirido ao modelo americano e foi colocado lá. E um outro tupiniquim, chamado Rio Water Planet. O Wet n Wild fracassou, não deu certo, quebrou. O Rio Water Planet, tupiniquim, está lá, mal ou bem, tropeçando, mas está sobrevivendo. Então, eu acho que a gente tem que tentar entender uma vocação, um mercado, e absorver esse mercado ao padrão melhor possível.
Bom, vamos lá, começar da primeira questão do viário. Eu não sei. Eu não sou especialista em transporte e nem fomos, quer dizer, a gente já pegou um plano no papel, né, específico. Né? Eu acho que quase como que a capacidade meio que é a mesma, um pouco menor e tal. Ou seja, se tinha trânsito antes, acho que vai ter trânsito agora. Quer dizer, não é um projeto de solução de transporte. Acho que isso é claro. Não é um projeto de solução de transporte. É um projeto de mudança de mentalidade com relação ao sistema de transporte. Pelo contrário, se você está no carro e pegar um engarrafamento, vai ter pedestre usando esse espaço de uma maneira muito mais saudável para a cidade. Então, é dessa maneira que eu vejo agora realmente os dados técnicos, os números, etc., eu não tenho. Certamente não aumenta a capacidade que tinha lá, muito provavelmente. A prefeitura diz que até aumenta, que são 6 pistas aqui, 6 pistas lá, não sei o quê. Deve ser a mesma coisa ou um pouco pior, né? Mas eu acho que não passa por aí o questionamento. Passa o seguinte, é um outro modelo que a gente quer aqui. E esse modelo, o carro vai ter que abrir mão de alguma coisa. E sem falar que é o seguinte, a gente já conhece que é aquele modelo que é o seguinte, eu tenho 4 pistas, faço mais 4, só aumenta o trânsito, né? Não faço mais 4, piora mais o trânsito ainda, né? Então, realmente, é uma mudança de paradigma e tomara aqui, né? Vamos ver daqui a 5 anos. Né? As pessoas acabam achando caminhos alternativos. Você falou do BRT, mal bem o BRT vai integrar em alguma outra coisa lá. Então, está lá em obra. Todo mundo falou, porra, vai... Hoje, nem o sistema que... A grande verdade é o seguinte, né? Essa eu acho que é a grande surpresa. Hoje, nem a Via Expressa está lá e a cidade está funcionando. É óbvio. Pessoal, a gente vai ter reunião para apresentar o projeto no centro. Porra, cacete, eu não consigo chegar no meu escritório. Mas está lá, o cara chega e o cara sai. E nem a Via Expressa está lá. Então, só esse processo de mudança, né? A obra do metrô, né, de Ipanema, que está lá no anda, mas fechou a rua. Caraca, vai acabar com tudo, fechou. Funcionou, o bairro não acabou, as pessoas estão vivendo. Então, a gente tem um medo muito grande da mudança, e essa mudança radical, esse momento entre o antes e o depois, é muito interessante, porque a gente vê que a gente sobrevive. Óbvio que algumas situações emergenciais, mas que nos ensinam, né, outros caminhos que a gente vai levar lá no futuro. Então, eu confesso que também tinha muito receio, hoje eu sou muito mais positivo. Com relação aos modelos, Guilherme, eu acho que tem sim, é claro. Né? Estava até pensando aqui que hoje a nossa equipe desse projeto tem um espanhol, uma chilena, um italiano, um português e alguns brasileiros. Então, não tem como, não é? A gente viaja, a gente está aqui. Né? Eu já estava sentado lá, hoje eu estou aqui, a gente ouve, a gente circula, a gente lê coisas do mundo todo e óbvio que isso tudo vai entrando aqui e vai ver. Né? Mas eu acho também que no caso específico ali, de novo, eu insisto, nós não somos os autores do projeto, do plano Porto Maravilha, o que vai, o que não vai, o que fica, o que não fica. Mas existe, assim, algum equilíbrio, uns vão dizer que é 0, outros vão dizer que é muito, outros vão dizer que está no centro, mas existem edificações que estão sendo preservadas, existem ideias de transformação, de mudança de uso. Agora, na minha cabeça, o que eu acho que é muito importante, é que lá, de fato, é uma transformação. É diferente de você pegar um Pelourinho, ou não sei o que, você está pegando uma área que ela foi construída para ser industrial, ela foi construída para ser apoio ao porto. E agora eu quero botar gente para morar. Né? Eu tenho que mudar muito. A grande crítica hoje, depois desse tempo todo que eu estou no Porto, eu acho que existe uma crítica sim. Ele é denso demais. Acho que o resultado, né, a conta financeira, né, esse é o grande perigo. A conta financeira pode ser que faça o empreendimento. Eu sei de um empreendimento lá, ouvi dizer do empreendimento lá, que o próprio empreendedor conseguiu convencer a prefeitura de construir 50% a 60% do que é permitido. Porque ele falou, se eu fizer isso, o meu empreendimento vai ser um fracasso. Né? Eu não tenho como. No nosso caso, a gente não conseguiu. A gente, na verdade, foi limitado pelas vagas de carro. Se coubesse mais vaga de carro, tinha mais densidade, porque eu podia construir 40 andares. Os nossos edifícios chegam os mais altos a 35. Simplesmente porque não cabia mais carro. Porque o empreendedor falou, enquanto puder construir, constrói. Né? Eu já sei de outros casos que o cara falou, porque vai ser um fracasso o meu empreendimento. Se eu posso construir 1 milhão de metros quadrados num terreno de 20 mil metros, sei lá. Né? Então, eu acho que são 2 pontos no Porto que é o que mais me preocupam. Né? Um é densidade, é denso demais, e a outra é realmente ainda uma falta dessa identidade do que aquilo ali vai fazer o diferencial. Né? O que vai ser
Por que eu vou morar no Porto? O que aquilo ali tem que me atrai, né, que me faz, porra, é aqui que eu quero estar. Né? Agora, isso dá para você ir construindo, tem tempo, você vai achando, vai buscando e tal. O outro, você começa a falar de dinheiro. Né? Então, como é que você vai fazer para se livrar disso? Essa parte eu não sei. Né? Deixa eu colocar se eu lembrar. Mas recentemente teve uma entrevista, voltando aqui ao Sérgio Magalhães, eu faço muita dobradinha com ele, a gente pensa muito parecido, mais na questão urbana do que na questão econômica, mas na questão urbana muito parecido. E teve uma entrevista de um secretário do governo do Estado, recentemente, e que ele disse o seguinte, que em São Paulo já gastaram 40 bilhões em metrô e trilho. E no Estado do Rio de Janeiro, 1 bilhão. 1 bilhão. Né? Enfim, então, quer dizer, no Rio de Janeiro, você tem uma enorme prioridade para... assim, o metrô para a Barra são 8 bilhões. E, na verdade, a Barra mora 5% da população carioca. O trem suburbano tem potencialidade de atender 70% do deslocamento metropolitano e o custo também é de 8 bilhões. Não, gastou 1 bilhão sem contar o metrô para a Barra. Tá? 1 bilhão no trem, isso, 30 bilhões em São Paulo, em trem e metrô, e é em rede. Não é uma tripa, como o metrô do Rio de Janeiro. O metrô do Rio de Janeiro é uma tripa, não é isso? Tá? E vai piorar, e já tendo que pagar de vez em quando, quem anda de metrô, vê isso. Né? Nós temos diversas possibilidades que nos permitem otimismo, mas tem diversas armadilhas que eu acho que também que a gente tem que alertar no sentido de ter mudança. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o grande eixo de mobilidade hoje da metrópole carioca, ela não está hegemonicamente aonde estão os BRTs. BRT liga a P5 com a P4. A P5 é Santa Cruz, Bangu e Campo Grande. A P4 é Barra Jacarepaguá. O outro BRT liga a zona suburbana com Barra, que tem 7% do emprego, 5% da moradia, contra 35% do emprego formal no centro do Rio, mais 20% na zona suburbana. O BRT da Vila Brasil, esse já faz uma ligação mais entre eixos mais importantes. Mas acho que a gente está apostando na prática, principalmente pela pressão do setor incorporador, que é um setor que tem um lobby importante na cidade de Janeiro, junto com as empresas de ônibus, talvez por isso a prioridade também seja tão grande para a BRT e não para transporte sobre trilhos, né? Eu acho que o projeto é muito mais de expansão do que de adensamento na prática. E tem algumas coisas que talvez vão ficar pelo caminho. Tem pessoas importantes do setor imobiliário no Rio que dizem que muitos hotéis que estão sendo construídos na Barra estão sendo construídos que tem financiamento BNDES, porque, na verdade, tem menos obrigações do ponto de vista de infraestrutura. Depois, na verdade, quem veio ao Rio quer ir ao Corcovado, quer ir ao Pão de Açúcar, quer visitar a escola de samba, a Lapa. Na verdade, a Barra não tem grandes equipamentos turísticos. Tá certo? Então, pode ser que esses hotéis na Barra, depois das Olimpíadas, miquem. Aí os donos vão chegar lá, bater na porta do governo, falar, olha, vamos mudar essa regra, porque senão eu não vou ter o que fazer com isso daqui. Essa, por exemplo, é uma possibilidade, uma armadilha objetiva, que eu acho que a gente tem que estar procurando refletir sobre ela. Concordo com você, acho que tem muito mimetismo, principalmente por conta da prefeitura. Eu acho que a gente tem que procurar o que é original, né? Tem que ver na degradação que também tem de potencialidade. Acho que o Rio tem um desafio muito grande de infraestrutura. Nós temos uma taxa de desemprego hoje muito jovem, mas com muito mais jovem fora do mercado de trabalho proporcionalmente do que São Paulo e Belo Horizonte, com uma situação mais parecida com a nordestina. Então, acho que falta maior espraiamento de dinamismo e falta maior qualificação. Né? Por último, Álvaro, acho que uma discussão, eu acho que a rede é excelente,
o espontaneísmo é excelente. Mas só gostaria de lembrar que a crise financeira internacional também é fruto da rede de regulação financeira. Então, a própria rede ela pode ajudar para o bem ou para o mal. Ou seja, você fez uma pirâmide financeira, aí, uma especulação absolutamente louca. A ideia é que o mercado ia ser autorregular, que os preços iam cair porque o mercado ia perceber, mas, na verdade, você gera articulações, novas lógicas, o capital intangível agora é muito maior, então o preço é esse mesmo, e quando cai, despenca, né? Então, a gente tem que ter estímulo, quer dizer, o mercado, mas também tem que ter estratégia pública, mas também tem que ter infraestrutura, mas também tem que ter norte, mas também tem que ter prioridade. Porque, às vezes, dois projetos que são contraditórios, eles podem muito mais um anular o outro do que um estar ajudando o outro, ou ser uma competição sadia de projetos. Pode ser uma coisa que acabe nenhum dos dois sendo muita coisa. E a questão que ele colocou da densidade, isso de fato muita gente coloca. Às vezes até para levar o empreendedor a demorar mais a fazer. Porque se eu comprei esse EPAC para fazer 50 andares, e hoje não tem mercado para 50 andares, eventualmente eu posso sentar em cima, aguardar para o momento que tenha 50 andares. Aliás, me parece que a cidade não tem nenhum prédio com 50 andares. Então, 50 andares é uma coisa absurda. Tá certo? E aí pode também gerar uma espera. Você fica com o terreno como reserva de valor. Hoje não dá. Então, talvez até, se tivesse uma regulação até de uma densidade bem mais baixa e também com a sua preocupação do que é original. Né? Ou seja, os projetos originais costumam também ter muito sucesso. Né? Não dá para ser todo mundo igual. Bom, gente, tem mais gente querendo fazer pergunta, mas já são 15 para as 10 da noite. A gente tem uma cervejinha lá embaixo, então convido a todos a continuar essa conversa ali no térreo. Obrigado.